Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 em diante. Aumentar um pouquinho, não tem como. Eu aumento aqui na voz. Eu aumento na voz aqui, Nelson. Tá tudo bem. Bem pertinho. A gente está tendo o privilégio agora de ter aí as nossas mensagens todas filmadas e no YouTube, no Facebook, nós estamos superando a sede. Mandei para o pastor Gerson, ele mandou aquele retornozinho assim, limitado, mas chique, né? Falei, vai vendo aí. Imagina na hora que a gente tiver o tamanho de vocês, o que a gente não vai fazer? Não vai arrumar. Muito bom. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. Amém, todos? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma é uma moeda de determinado valor, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, aquele que havia recebido a herança antecipadamente, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, antes mesmo que ele continuasse, porque ele tinha coisas mais para falar, ele tinha aquela frase final, que era como se o pai deveria tratá-lo como um dos seus trabalhadores. Só que o pai não o deixou terminar, porque o pai não quer tratar filho desse jeito. O pai não trata filho como empregado, o pai trata filho como filho. Então, antes mesmo dele falar esse absurdo acerca do pai, que gosta de tratar filho como filho e não filho como empregado, o pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, cumprindo os mandamentos. Sempre fui um cara obediente, infeliz, mas obediente. Porque está cheio de gente obediente e infeliz. Sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O problema todo está em torno do novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e fala ao nosso coração. Obrigado mesmo, Pai, porque ela tem o poder e a autoridade de nos mudar, de nos melhorar a cada dia. Eu quero agora pedir para os meus irmãos: calme o coração, calme a mente, que eles possam estar aqui e não em outro lugar, pensando em outra coisa.
Portanto, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu nome, repreenda toda a dispersão, tudo aquilo que não provém do Teu Espírito agora, que seja expulso desse lugar, de dentro de nós, para que em nós, e aqui nesse momento, apenas a palavra do Senhor, o Teu Evangelho, grite dentro de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, Jesus contou 3 parábolas sobre a alegria do encontro, né? A ovelha perdida que foi encontrada, a pessoa perdeu uma ovelha, deixou 99, foi atrás daquela 100ª ovelha, né? O pastor chama todos para se alegrarem pelo fato de ter encontrado essa ovelha perdida. O outro encontro é da moeda perdida, que também foi encontrada. A mulher, depois de haver encontrado essa moeda perdida, que era uma dracma, que tinha um determinado valor, chama as amigas e as vizinhas para se alegrarem juntamente com ela, pelo fato de ter encontrado. Chama para festa, faz festa, porque encontrou aquilo que almejava encontrar, aquilo que havia perdido. E o filho perdido que voltou para casa, né? O pai oferece uma festa e se alegra. E nessas 3 parábolas, a única pessoa que não está alegre e feliz é aquele irmão mais velho do pai, que ficou em casa o tempo todo, né? É o irmão do filho pródigo. O filho pródigo, a gente leu a parábola, ele vai e gasta tudo, vive a aventura, aquela coisa que a gente já sabe a história, né? Já pregamos sobre ela aqui, sobre um outro aspecto. Hoje a gente vai falar sobre a alegria que Deus tem quando nos encontra. Porque antes da gente encontrar Deus, Ele nos encontra. Porque a Bíblia diz que foi Ele que nos amou primeiro. Fomos nós que sentimos no coração. Primeiro foi o Senhor que nos amou. E pelo fato dele ter nos amado é que a gente vai a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Então é o Senhor que nos encontra sempre, né? E no meio dessa festa do encontro, do resgate, da salvação, há uma voz que destoa, né, essa alegria toda, todo esse canto de festa e de alegria. O filho mais velho está triste porque o filho mais novo voltou para casa. Existe alguém que não ficou feliz porque a pessoa voltou para casa do pai. E você sabia que sempre existem pessoas que ficam infelizes com a felicidade dos outros? Sim, por incrível que pareça. Talvez você não seja assim, eu espero realmente que não seja. Mas existem pessoas no mundo que até chora com os que choram, mas dificilmente se alegra com os que se alegram. Às vezes, quando a pessoa se alegra, ele fica chorando de tanta infelicidade porque não consegue se alegrar também. E é uma inveja maldita. O filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso, porque o pai é bondoso. O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo, o filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai. A indignação é tão grande que ele não consegue ter comunhão, ele não consegue conviver, porque ele não consegue digerir o sucesso alheio, ele não consegue digerir a felicidade do irmão, de modo que quando vê o irmão feliz e todo mundo em festa por causa do retorno de um ser que estava no caos, no fundo do poço, o cara simplesmente se ira e decide ficar do lado de fora, ele não quer participar. O perigo de se estar na casa do pai, dentro da igreja, e de ainda assim estar perdido. E onde é que esse cara estava? Onde esse filho mais velho estava?
Como ele mesmo diz, quando o pai vai estar com ele, ele diz para o pai assim: eu sempre estive contigo, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Ou seja, ele estava sempre na casa do pai, mas ele não desfrutava. Ele era um cara presente, mas perdido, presente, mas ausente, crente, mas descrente. Ele tinha um estereótipo de filho do pai, mas ele não vivia como filho do pai. Ele conseguia estar na presença do pai e não desfrutar daquilo que o pai tinha, não continuar perdido na casa do pai. E olhe, pasmo em você, como o Senhor Jesus mesmo diz depois no próprio Evangelho, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero afirmar uma coisa baseada no Evangelho: tem muita gente perdida dentro da igreja, mas é muito. Eu não quero arriscar para não ser injusto e dizer que esse muito é a maioria, porque eu não quero me tornar juiz do meu irmão, mas o negócio está feio, está esquisito. Muita gente perdido dentro da casa do pai, perdido dentro da casa do pai. E esse filho mais velho, que estava perdido dentro da casa do pai, estava representando quem? Os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Era aquele grupo de elite religiosa, era a nata da religião, era a galera que estava firme ali na religião e no cumprimento de tudo. Eles eram aqueles que cumpriam tudo aquilo que estava na lei aparente, de forma aparente. Por isso Jesus começa a contar essa parábola para eles. Vocês viram no versículo 1, quando aproximavam-se de Jesus todos, os publicanos e pecadores, quando os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: este come com pecadores. Aí Jesus conta essa parábola para mostrar para eles o quanto eles estavam dentro da religião e distante de Deus. E compara esse filho mais velho a esse grupo de pessoas. Um grupo de pessoas perdida dentro da igreja. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, executando tarefas, sem se enveredar pelos antros do pecado. Não é gente que está na noitada cheirando pó, fumando maconha, fumando crack. Não é gente que está se prostituindo. É gente que é fiel ao marido, é fiel à esposa. É gente que educa os filhos, mas mesmo assim está perdido dentro da igreja. E o texto vai mostrar por quê. Gente que vive dentro da igreja, mas desobedece os dois principais mandamentos do Evangelho de Jesus. Qual é? É gente que vive dentro da instituição, é gente que consegue viver dentro do sistema, é gente que consegue viver dentro da eclésia, dentro disso aqui, cumprindo tudo. Gente boa pra caramba, mas é incapaz de amar a Deus. Vive fazendo serviço para Deus, porque esse cara estava fazendo serviço para quem? O Pai. Ele mesmo diz isso: eu sempre te servi.
Eu sempre te servi. Mas não amava o pai. Não amava o irmão. Amava o serviço, a tarefa. Gostava, né, de se envolver, de se empenhar. Tem tanta gente assim. E às vezes a gente corre o risco de cair nesse abismo. Sim, de sermos trabalhadores de Deus, mas não filhos de Deus. De vivermos como trabalhadores de Deus, mas não como filhos de Deus. Pessoas que são capazes de pregar sermões. Muito obrigado, irmão Dalton. Gabriel. Irmão Dalton está ali. Vai sair na gravação, cara. Pessoas que... Não, inclusive a sua voz vai sair também. Corta nada. Corta nada. Olha só. Tem tanta gente assim, meu irmão, que faz tudo para Deus. Você lembra aquela parábola do sacerdote, do bom samaritano? O cara caiu, estava miseravelmente destruído, e passou quem primeiro? O sacerdote. O sacerdote estava fazendo o quê? Trabalhando para Deus. E foi para onde? Estava indo para a casa de Deus. E foi incapaz de atender Deus no próximo. Aí passa o levita, com a agenda cheia, para ir para onde? Para a casa de Deus. Fazer serviço para Deus. Mas é incapaz de atender Deus no caminho da existência dele. Incapaz. E às vezes a gente está nesse ritmo aí, ó, fazendo tudo para Deus, sem entender o porquê. Sem entender o porquê. Não, eu estou porque eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu estou na casa do Pai. E Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque você fazendo isso, você cumpre toda a lei e os profetas. E se você não fizer isso, você pode ser o sacerdote, você pode ser o levita, você pode ser o apóstolo, o bispo, ou o bispo, o apóstolo. Não sei nem quem vem primeiro nessa ordem, eu não estou nem interessado em saber. E depois até o patriarca, né? Porque agora já tem até patriarca. Mas se não fizer como fruto de amor, nada nos aproveitará, né? Nada nos aproveitará, porque tudo aquilo que não é fruto do amor é pecado, até sendo feito para o Pai, até sendo feito para Deus. Quando as intenções não é amor, é pecado, não agrada a Deus. Ele não perdoa o pai por haver recebido o filho pródigo e nem perdoa o irmão pelos seus erros. É incapaz de aceitar a vontade de Deus aquele que vive na igreja apenas cumprindo ordens. Por isso que Paulo, quando escreve a Filemão, que nós já pregamos aqui sobre isso, diz para Filemão assim: eu quero que o que você faça, faça como fruto de amor, para que a sua bondade seja de livre vontade, e não como que por obrigação. Porque aquilo que é feito como que por obrigação não tem um bom resultado. Porque quem faz, ou quem está no reino, entre aspas, cumprindo, só cumprindo, torna-se um obediente infeliz, porque não faz por vontade
boa, por uma boa vontade, por um livre arbítrio, mas faz porque está escrito, porque o mandamento disse, porque o pastor disse, e porque que tem que ser assim, e se eu não fizer assim eu estou desobedecendo, e se eu não obedeço eu estou debaixo de maldição, e a pessoa vai se envolvendo com tudo aquilo ali, fazendo só por isso. Deus não quer. O pastor quer. O pastor não tem discernimento do interior de ninguém. Mas Deus não aceita sacrifício desse jeito. Que não é feito por amor, por um livre arbítrio, por uma livre vontade, por uma bondade de livre vontade. Deus não aceita, meu irmão. Deus não quer. Deus não quer que você venha dizendo: poxa, hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Ai, podia não ter culto. Não venha. Então ore durante a semana: Senhor, coloque no meu coração amor pelo teu evangelho, pela tua obra, pela tua casa, pelos meus irmãos. Coloca no meu coração amor por ti, pelos meus irmãos, para que eu cumpra aquilo que o Senhor quer, não por uma obrigação, como que por obrigação, mas como que por vontade própria, por uma opção minha, porque eu sei que o Evangelho é isso, é amor, é perdão, é misericórdia, é comunhão. E sem isso não existe Evangelho, existe religião. Sem isso não existe Evangelho. Não existe. Vive dentro da igreja, mas está confiado na sua própria justiça. Não, eu já cumpri, porque eu te servi durante a vida inteira. Ele era veloz para ver o pecado do irmão dele. Ele tem esse teu filho aí, E a gente é bom nisso, né? A gente é bom em colocar a culpa nos outros. A gente é bom em dizer que fulano de tal está errado. Para mim você não precisa nem dizer isso, porque eu não presto mesmo. A Bíblia diz isso a meu respeito. A Bíblia diz isso a meu respeito. Eu não preciso de ninguém dizer para mim que eu sou ruim. E se você disser, eu vou te agradecer. Muito obrigado por me lembrar disso, porque às vezes eu esqueço. Eu penso que eu sou bom. E Jesus disse que bom é só um, que é o Pai que está no céu. Então às vezes quando você fala, se você falar para mim: pô pastor, você vacila, é verdade, obrigado por me lembrar, eu sou um tremendo vacilão mesmo. Poxa, às vezes você fala, vai repreender o irmão cria um bico tamanho de um tamanduá, cara. Fica até com medo de, vou ferir aquele amado ali, aquela amada, porque dói. Enxerga o pecado dos outros, mas não enxerga os seus próprios pecados. Ele é cáustico em condenar o irmão, enquanto não consegue ver a si mesmo como um padrão de obediência por amor. E os fariseus eram assim. Eles eram bons nisso. Ele vive dentro da igreja, mas ele não é livre. Parece que ainda está com as cadeias sobre ele. Cadeias pesando sobre ele. Ele vive não como livre, mas como um escravo. Sua religião é rígida. Ele obedece por medo ou para receber alguma coisa em troca. Ele só faz porque alguém mandou, ou porque a Bíblia mesmo disse, né? Ele faz porque é mandamento, não faz por amor, e faz porque é mandamento com a intenção de ser visto pelos homens. Esse filho aqui é assim, faz as coisas certas com motivações erradas.
Engraçado, né? Parece uma redundância. Faz a coisa certa com motivação errada. Não faz com boas intenções. Tem uma frase infeliz que diz que o inferno está cheio de boas intenções. É mentira. As boas intenções não entram no inferno. As boas intenções vão para o céu. O que vai para o inferno são as boas ações com más intenções. Porque existem boas ações com más intenções. Sim, é uma ida ao culto com uma intenção errada. É estar na casa do Pai com a intenção errada. É servir a Deus como um escravo e não o reconhecer nunca como Pai. É estar dentro da casa do Pai, recebendo a mensagem de que o Pai é um Pai de amor, que é amor, porque é isso que o Evangelho diz quando fala sobre Deus. Deus é amor. Mas a pessoa que serve a Deus como escravo apenas, como um serviçal do reino, como um ativista do reino, ele é incapaz de reconhecer Deus como Pai. Ele nunca entendeu o que é ser filho, nunca usufruiu e nem se deleitou do amor do Pai, porque ele só consegue enxergar Deus como um Senhor soberano que está ali para mandar ele fazer alguma coisa. Esse filho aqui é assim. E ser crente para ele é um peso, um fardo, é uma obrigação pesada. Ele vive sufocado, gemendo como um escravo, não consegue ser feliz, está às vezes na igreja, mas sem prazer, obedece, mas não com alegria, está na casa do Pai, mas vive como um escravo, infeliz. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de mágoa, cheio de amargura. Ele tem aquele complexo de santidade e por causa disso ele rejeita os menos favorecidos ou os marginalizados. Por causa desse pensamento dele, de que pelo fato dele estar cumprindo todos os rudimentos, todas as normas, todas as regrazinhas, ele acha que ele é melhor do que uma pessoa que não está no mesmo contexto que ele. E a Bíblia diz que Deus não amou a ele. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não se limita à igreja, meus irmãos. Você não pode pensar que você é um ser que pegou o amor de Deus e colocou só para você. Deus ama a todos. E se Deus ama a todos, significa que nós temos que amar a todos, sem exceção. Né? E quando ele consegue demonstrar essa infelicidade através dessa santidade que ele tem, porque cumpre tudo, sua mágoa começa a vazar. Para ele, quem erra não tem chance de se recuperar, porque o irmão dele, que está voltando, ele não quer aceitar. Ele quer marcar o cara para sempre. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, não, aquele ali foi o cara que separou da mulher e voltou agora, mas olha, ele tem esse pecado nas costas dele, que Deus pode até ter perdoado, mas eu não perdoo, eu não esqueço, tá? Porque eu sou o diabo para lembrar de tudo isso. Aí você sempre olha para aquele cara que Deus já perdoou, que Deus já tratou com ele naquela área,
com essa marca eterna que Deus já tirou e já apagou, porque o Senhor mesmo disse: dos teus pecados, filho, eu não me lembro mais. Quem somos nós, meu irmão? Para ficar pegando pecado antigo e jogando na cara dos outros? Quem somos nós para não aceitar o retorno limpo daquele que o sangue de Jesus purificou? Que misericórdia! Não, aquele ali, ó, né? Uma vez ele fez isso. Então, quando ele falar alguma coisa para mim, eu nem escuto mais, gente. Davi assassinou, adulterou, não, se arrependeu, mas continuou com a mulher errada. E Deus não rejeitou Davi. É porque o cara fala de Davi. Pô, Davi continuou com a mulher errada. Betseba não era dele. Mas ele escreveu os salmos e foi rei, continuou sendo rei, continuou exercendo a função de rei, mas a gente não consegue deixar ninguém seguir a vida no ministério às vezes, porque a gente fala: aquele ali uma vez fez isso. Está limpo. A gente não é mais merecedor do que ninguém, porque a gente cumpre isso ou cumpre aquilo, ou porque a gente nunca matou, nunca roubou, nunca se prostituiu, nunca traiu ninguém, nunca xingou o pai nem a mãe. Nós somos pecados, não porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos maus porque fazemos maldade. Nós somos maus porque do pecado já nos gerou os nossos pais. Todos nós que estamos aqui somos carentes da misericórdia e da graça do Evangelho de Jesus. Todos nós, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você e do que ninguém. Ele se sente injustiçado pelo pai e acusa o pai de ser injusto com ele porque perdoou o irmão, e na religião ele não aceita isso, ele não aceita misericórdia, não aceita perdão, não aceita restauração. O cara está sempre marcado, ele não perdoa nem restaura o relacionamento com o irmão, porque o irmão é esse cara que foi, aprontou, pecou. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e este tudo se faz novo. Deus sabe disso. Quem tem o Evangelho em si, sabe disso. Mas quem não tem o Evangelho em si, ainda não chegou nessa delatação espiritual. Aí começa a fazer escolhas de quem é melhor dentro do reino. Todo mundo é nada dentro do reino de Deus. O único que é digno de toda a honra e toda a glória é Jesus, porque Ele é que é o Senhor. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. O pecado que ele cometeu é só diferente daquele que está dentro do coração do irmão mais velho. Porque o pecado que o outro cometeu foi o pecado dissoluto, visível, palpável. Mas o outro tem um pecado interno no coração de mágoa, de rancor, de ódio, que não consegue tirar e está ruim. Aí fica ruim. Fica ruim. É pior do que aquele que foi e se arrependeu e voltou cheio de marcas. Pior. O ressentimento isolou ele do pai e do irmão.
Ele vivia tão ressentido que ele disse: eu não quero papo nem com Deus, eu quero com a religião de Deus. Mas com Deus eu não quero assunto. Mais uma redundância. Como que pode isso? Mas é verdade. Tem gente que não quer conversa com Deus, quer assunto com as coisas relacionadas a Deus, mas não quer papo com Deus, porque Deus exige demais, tá? O que Deus exige não é dinheiro, não é presença em culto de domingo à noite. O que Deus exige de você é uma coisa só: considerações por ele e pelo irmão. Não consegue, por causa de ressentimento. Ele vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário, infeliz. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer, vive na casa do Pai, mas sente-se escravo, está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele, não sabe nada de Deus, a não ser aquilo que é pregado. Imagina você e teu pai. Quem é teu pai? Teu pai físico mesmo, de sangue. Meu pai é bom. Meu pai é tudo. Não, fala alguma coisa do teu pai para mim. Eu não sei falar mais nada, a não sei isso, porque isso é o que eu ouço. O que você fala do teu pai é aquilo que você vive com o teu pai. O que você fala de Deus é aquilo que você vive com Deus. Não aquilo que você escuta do pastor ou de outro. Vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem uma vida abundante. Ontem eu vi o pastor Gerson falando sobre isso, muito legal. Onde ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida de quantidade, de muitos anos, mas é uma vida bem aproveitada. Você tem vivido uma vida em abundância, uma vida bem aproveitada? Tempo com Deus aproveitado? Ou você só se preocupa em viver 120 anos, mas na essência mesmo a vida é limitada, não tem abundância de nada na vida. Deus veio dar vida e com abundância, e é isso a proposta do Evangelho para nós. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para alcançá-lo, sai para reconciliar o filho. E eu quero falar uma outra coisa. Quando eu falei, já preguei sobre isso aqui, que é aquela questão lá do bezerro cevado, né? Olha só como que começa o problema aqui nessa situação. O problema aqui começa quando o tal do bezerro cevado é falado. Ninguém fala da roupa, ninguém fala das sandálias do pé. O filho mais velho não entra em questão por causa das roupas, não entra em questão, espera só um pouquinho, por causa das sandálias dos pés, nem por causa dos anéis, do anel do dedo. Ele entra na questão por causa do tal do bendito, maldito bezerro cevado. Aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição. Ele fala assim: poxa, o pai fala, manda matar o novilho, no artigo definido, é o novilho, não é um novilho qualquer, é o novilho. Aí quando vem o filho mais velho, que o criado diz assim: o irmão chegou e teu pai mandou matar para ele, não falou das roupas, nem da sandália, nem do anel, falou, teu pai mandou matar para ele o novilho. E quando ele escuta essa informação, que o pai mandou matar o novilho, só mais um pouquinho, por favor, dele, só mais um pouquinho. Quando ele escuta essa informação, ele fica irritadíssimo. Por quê? Porque todo o tempo que ele viveu com o pai, ele viveu de olho naquele negócio, naquele novilho. Ele estava em torno do
pai, ele estava vivendo a vida dele com o pai por causa do novilho. Ele transformou o pai num ídolo para alcançar o novilho. Isso é idolatria a Deus, é pecado. Porque Deus não tem que ser um meio para alcançar determinados fins. Nós temos que querer Deus por Deus somente. Eu estou com Deus por causa do novilho cevado. Aí o filho joga isso na cara do pai. Poxa, esse novilho tinha que ser meu. E o senhor nunca me deu nenhum cabrito, agora o novilho cevado. Brincadeira, pai. Ô pai, meu filho, eu pensei que você me amava por mim somente, mas o assunto aqui é novilho cevado. É dinheiro, é prosperidade. É bênção. É milagre. Só Deus é suficiente. Como dizia minha avó, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, mesmo com novilho cevado, não tem nada. Então guarda essa mensagem para você no teu coração. Pense direitinho como a gente tem vivido o Evangelho. Se é esse Evangelho meia colher está sendo anunciado por aí, se é o Evangelho do reino mesmo, do filho que está na casa do pai pelo pai somente, só pelo pai. Porque quem está na casa do pai pelo pai está feliz da vida em qualquer lugar. Não precisa estar aqui uma hora, outra hora ali, outra hora ali, outra hora ali, outra hora ali. Não, aqui está bom, mas aqui está ruim. Aqui está ruim, mas aqui está bom. Irmão, se não é aqui, não vai ser em qualquer lugar, em lugar nenhum, porque não é. O problema não é esse. O problema é aqui dentro. Coração. É o coração só. Vamos orar?